Oi, gente. Trazer aqui por motivos técnicos. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Deixa eu chamar aqui Mari e Mariane e Flávio para me acompanharem nesta jornada. Flávio. Gente, hoje a gente vai falar de um caso prático. Olá, Oiê, tudo bem, Ai, Mari? tudo e você? Tudo. Oi, Flávio. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom? Você está me ouvindo? Tô. Tudo certo, ouvindo todo Maravilha. mundo. Que bom que eu mudei de fone aqui, tava na dúvida se ia dar Tá certo. ótimo esse fone, inclusive. Beleza. E E aí, aí, gente? saudades de vocês já. Saudades, né? Desde sábado. Desde sábado não nos vemos, né? Vamos de polêmica hoje? Tá vendo só? Oi, Bora. Selma. Chega mais, gente. Vamos lá, gente. Vamos falar de caso Rodrigo Bocardi? Quem vai tocar Vamos aí? sim, Vamos. vamos sim. Eu chamei vocês, mas alguém vai tocar, né? Eu, Porque não sou eu eu. pergunto. Então vamos lá. Eu pergunto porque você que é expert, então eu pergunto, você responde. Nessa área, né? A gente bate papo, né? Gente, então, todo mundo está sabendo, super em alta aí, a questão do Rodrigo Bocardi, né? Foi demitido da TV Globo por razões, por recomendação do compliance da emissora. Então, a primeira coisa que eu acho que o pessoal fica em dúvida, e eu vi algumas pessoas comentando isso até nas redes, mas afinal, o que é compliance? Que bicho é esse, né? O que come, onde vive, onde habita? Que raio que é isso de compliance? E a gente quer trazer essa reflexão hoje para falar, e se o Rodrigo Bocardi fosse servidor público? O que teria acontecido com ele? Então, para quem não Sim. sabe da história, o Rodrigo Bocardi era o apresentador do Bom Dia São Paulo e ele descumpriu algumas regras de compliance da emissora, né? Atuou em desacordo com algumas regras que a emissora coloca para os seus jornalistas, para os seus funcionários. E aí, em razão disso, compliance recomendou a demissão, isso repercutiu e tal. A pergunta que eu queria fazer, Mi, é por que as pessoas ainda não sabem o que é compliance, especialmente no serviço público? Porque o compliance a gente já ouve falar muito na iniciativa privada, né? Mas e no serviço público? Por que o compliance ainda não chegou com essa força toda? Me Tá. conta. Vamos lá. A primeira e mais simples resposta é porque não é obrigatório. Né? Apesar de ser, porque o compliance, vamos aí, talvez assim, muito se complique, né, com esse nome estrangeiro e tudo mais, né? O compliance nada mais é que conformidade. A gente está em conformidade com as coisas. Aí você vai dizer, Michele, mas a conformidade já existe pelo princípio da legalidade, né? Uhum. Só que hoje o compliance não é só a legalidade. Óbvio, isso qualquer servidor público tem que estar de acordo, né? Ele só pode fazer o que a lei permite. Mas o compliance, ele vai além. Ele envolve estar em conformidade com padrões de conduta, e a gente não tem padrões de conduta estabelecidos na administração pública, né? Aí vocês mesmos vão poder dizer aí de estatuto do servidor e tudo mais, que são regras muito genéricas, né? A gente tem em Uhum. Campinas o Estatuto de 1955, que fala assim, ser leal às instituições, O que é né? ser Então, leal, né? o que é As ser regras leal? não são claras, né? Não. Isso dificulta muito. O Mi, Você E falou que não é hoje, obrigatório, só mas para é concluir, altamente recomendado, né? só para concluir o pensamento, exatamente, o compliance, além de padrão de conduta, além de a gente estar aderente às regras do órgão, né? Essas regras têm que envolver ética e integridade, né? Então, era isso que eu queria falar do conceito. Então, a primeira coisa seria ter um código de ética ou ter uma comissão de ética, ou não necessariamente? Sim, Sim. são muito boas práticas,
a gente ter regulamentos, pode chamar de código de ética, pode chamar de código da alta gestão, código só da saúde, código só da educação. O nome, gente, muito se fala, né? Ai, código de ética, código de ética. Não precisa esperar a administração fazer um código de ética. Cada secretaria pode ter o seu código, né? Sim. Claro O que você não que pode né? infringir. Porque cada um tem suas peculiaridades, cada secretaria Sim. tem peculiaridades diferentes, né? Cada Sim. órgão tem peculiaridades diferentes. É como se a gente fosse fazer as regras do jogo, né, gente? Isso. Qual é o combinado daquela sessão, daquela repartição? A questão que eu acho no serviço público é que isso nunca é muito claro. E as pessoas não sabem, e acho que não só no serviço público, mas talvez no privado também, esse caso do Bocardi, se ele fosse um servidor público, o que aconteceria? Vamos lá, que é a nossa pergunta. Vamos lá. Nosso tema. O Flávio quer colocar alguma coisa até daqui? Acho que você queria Quero falar. sim, antes de mudar aí. Eu vou trazer, até peço perdão que eu não lembro o nome do professor, do INSPER, quando eu tive compliance lá, que ele trazia muito esse conceito, e é bacana que você trouxe, porque bate muito com o que ele falava. A gente tem a linha da legalidade e a linha da moralidade. Então, você tem os dois princípios. O compliance, ele está ali no meio entre essas duas linhas, trabalhando a conduta do agente. Então, você tem muito ali os atos enquanto ao conflito de interesse, essa conduta que ela está bem no meio entre a legalidade e a moralidade. Então, quando você fala em moralidade, que é o trato com a coisa pública, né, se é moral com a coisa pública, ou a legalidade, né, fazer aquilo só que a lei pede, né, no nosso caso, no setor público, a gente só faz o que a lei manda, né, ao contrário do privado. E é muito interessante, porque você já dá um passo a mais, que é trabalhar a conduta daquele agente no meio desses princípios, né? Casa muito com o que você falou. E o que acontece, né? Conduta, né? A gente pode pensar, para cada instituição, ou para cada secretaria, ou para cada órgão, as condutas podem variar, né? Então, o que é aceitável aqui não? Aí eu vou dar outro exemplo da iniciativa privada, quando você pega uma empresa grande, né? Ela tem que estabelecer o que para ela é ok. Então, vou falar de coisas muito mundanas, né? É ok eu sair imprimindo meu trabalho da pós-graduação na impressora da minha repartição pública? É ok ou não é? É bom ou não é? Depende, né? Eu vou imprimir meu trabalho do mestrado ou todos os slides, né, do meu mestrado. Eu vou acabar com a tinta? Poxa, mas eu trabalho tantas horas por dia que eu tô ali, eu preciso resolver minhas coisas do dia a dia ali. Essas coisas a gente precisa deixar claro e explicar. Não é verdade? Na Ambev, quando você chega numa Ambev da vida, a empresa quer as pessoas trabalhando lá o máximo de horas possível, de acordo com a lei, mas assim que as pessoas estejam engajadas, estejam lá. Tudo isso é permitido. Usar e-mail privado, usar e-mail corporativo para fins privados, usar o telefone, usar a impressora, você resolver a sua vida ali. Mas como que eu sei? Porque tá claro, tem uma regra de conduta, tem um padrão de comportamento esperado. Então eu fico confortável em fazer aquilo. Se eu não sei qual é o padrão, qual que é a regra, qual que é o comportamento, eu posso errar. E aí, voltando para o Rodrigo Bocardi, né? A gente está falando de conflito de interesse, né? Então, a situação, uma das situações, né, em que ele incorreu foi por fora da rede de televisão para a qual ele trabalhava. Ele tinha uma empresa e ele prestou consultoria para empresas privadas. Empresas privadas ensinando executivos das empresas a como se comportar em entrevista e tudo mais. E políticos, né? E políticos também. Aí começa a bater com o interesse, começa a conflitar com o interesse da emissora, né? Porque a emissora quer o quê? A notícia, que é o furo, que é alguém despreparado, né? Não que queira, mas eu digo que é a notícia ali, né? Não é sempre que não quer. E o que é o conflito de interesse? É exatamente eu ter um interesse privado conflitando com o interesse da instituição. Quando isso acontecer, eu tenho que sair da decisão. Então, o Rodrigo Bocardi era editor daquelas matérias
né? Ele tinha algum poder de decisão sobre se ia chamar alguém daquelas empresas para as quais ele trabalhava para estar ali na notícia, na matéria, na emissora? Se sim, né, existe um conflito de interesse. E é isso que não pode acontecer no poder público. O que aconteceu, assim, que chamou a atenção, que o pessoal pelo menos tem noticiado aí na internet, é que ele foi numa festa, né, saiu numa foto, tal, abraçado com o prefeito de uma determinada cidade aí, acho que da Baixada, e aí depois, em algumas semanas depois, começou a ter matéria sobre aquela cidade, né? Nossa. Então, coisas que parece que levam a uma influência dele em conseguir matérias ali, né, em troca, sei lá, de amizade ou do que for, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. E quando a regra não é clara, você realmente não tem como saber. Na administração pública, a gente está começando a falar em compliance, em governança, em estabelecer essas normas. Então, a primeira coisa seria ter um código de ética para a gente saber quais são os princípios daquela instituição, né? Missão, visão, valores, qual é a cultura que eu quero ter dentro daquela empresa pública e o que eu espero dos meus colaboradores, dos meus servidores, dentro desses princípios, dentro dessa cultura da empresa. Então, no Brasil, especialmente no órgão público, isso é uma coisa muito difícil, porque a gente já tem uma cultura do jeitinho, do favorecimento do amigo, e acha que é natural aquilo, que é comum. Então, às vezes, a pessoa pode pensar assim, não, eu sou secretária, eu tenho um carro à minha disposição. Para eu não ter que sair daqui e poder ficar nessa reunião, que é importante para o trabalho, meu motorista vai buscar meu filho na escola. Eu já vi milhões de coisas acontecer. E a pessoa acha que tá ok, que tá tudo bem. O motorista da instituição fazer um serviço particular para ela, né? Mas por quê? Porque a regra não é clara. Isso. Ô, Mari, Isso. E eventualmente os limites a gente pode definir. Sim. O que é moral, o que não é moral. Será que o primeiro escalão, para estar ali disponível e trabalhando, ele precisa chegar no trabalho e ir embora com o motorista? Essa é uma garantia que ele tem ali de ter o motorista. Então, já ir para casa dele e voltar, tá ok. Será que ir até a escola na hora do almoço e voltar, tá ok também? Eu não sei, eu não tô dizendo que é moral ou imoral ou amoral isso aí. A gente precisa definir. A gente está definir dizendo claramente. que a regra não é clara, né? Que a gente precisa ter regras claras. E dentro da cultura que eu quero para aquela instituição, eu vou definir quais as regras que eu quero, o que pode, o que não pode. Eu posso aceitar presente? Mari, até quando? É isso que eu ia trazer até a questão dos presentes, né? A gente vê muito no setor público, quando chega essa época de Natal ou até mesmo a época da Páscoa, empresas que têm contratos com a administração pública, até como forma, como a Mi falou, é uma questão às vezes até cultural, a gente não está vendo uma fé aí, tá? A gente está trabalhando que não está estabelecido o que pode e o que não pode. E então essa empresa vai e envia lá N presentes para toda aquela equipe do departamento que cuidou do contrato da empresa como forma de gratidão, envia bebida alcoólica, vinho, champanhe, cesta, né? Então é isso que a gente fala do conflito de interesse e de estabelecer o que pode e o que não pode, né? Eu sei que na prefeitura tem um decreto, acho que é de gestão e controle, Mi. Eu não sei se é da época que você estava, que estabelece algumas coisas. Tem. Até em termos de porcentagem de valor de presente de empresa. Não sei se mudou. Eu só não sei se esse decreto está ainda vigente, né? Mas é isso que as organizações têm que se atentarem. A empresa não tem a obrigação de oferecer isso e o servidor não tem a obrigação de receber. Exato. Né? Tem que mudar um pouco essa visão, né? E às vezes o servidor nem pode receber, só que a gente tem essa cultura tão enraizada que ele fica sem graça e ele nem sabe como é que ele faz para falar não. Isso né? É muito bom. Eu já vi código de ética que diz assim, olha, se você não tiver como não receber, você receba e envie para a comissão de ética. Sim. Para aí eles vão definir o que fazer. E uma vez eu estava no gabinete do prefeito, um dos prefeitos que eu já passei por tantos, aqui em Campinas, e ele recebeu uma caixa, gente, gigante, na época, faz tempo isso, uma caixa de chocolate da Copenhagen, gigante, mas gigante, sabe aquela tipo a maior que tinha, enorme? Esse prefeito estava lá no gabinete numa reunião.
para falar de outra coisa. Ele recebeu, a pessoa chegou no gabinete com o negócio, com o chocolate para ele. Ele falou assim, e ele falou para a secretária: eu já avisei que eu não recebo presentes, mas já que está aqui, isso não é para mim, é para a equipe. Abriu a caixa, ó, é para vocês. Serviu todo mundo no gabinete. Mas era um prefeito que ele tinha muito claro o papel dele enquanto gestor e o papel da instituição. Nem todos têm, na verdade, a clareza, né? O papel da instituição. E eu lembro que na época eu fiquei espantada, eu era até nova, assim, de prefeitura, eu falei, nossa, que atitude legal. Nem se falava em compliance naquele momento, né? Mas é um pouco isso. Só que a diferença não tinha regra, isso era da cabeça dele. Ele entendeu que moralmente... Quando não tem regra, você dá margem para isso, Exato. cada um agir de uma forma. E aí você pede controle, né? E aí você pede a gestão daquilo. Então, o gestor daquele órgão, e aí a gente pode falar ou de uma prefeitura como um todo, ou de uma empresa estatal, ou de uma secretaria, como a gente disse. Então, o gestor daquela pasta, o gestor daquela secretaria tem que tomar frente e definir, né? E para definir, gente, não pode ser top-down, não pode ser de cima para baixo. Por quê? Senão as pessoas não engajam. Eu já instituí programa de compliance em empresa estatal e a gente precisa trazer para junto, né, esses servidores. Então, por exemplo, uma boa prática é eu rodar um questionário antes de sair o código de conduta ou daquelas regras serem estabelecidas e eu fazer uma votação. O que você entende que por exemplo, essa questão de brindes e presentes aqui dentro? E quando eu treinava pessoas de compliance numa entidade pública, você nota como é diferente a opinião de todo mundo ali, de acordo com a idade, de acordo com o tempo que a pessoa está na instituição ou não. Então, tem gente que não aceita nenhum chiclete. Tem gente que acha que receber uma garrafa de uísque tá tudo bem. Tá tudo bem? Não tá? Não sei. Não tem certo e errado num programa de compliance. Claro, algumas coisas básicas você tem que cumprir e estabelecer, né? Mas, por exemplo, a gente pega o governo federal, né? O governo federal tem a lei de conflito de interesses. O governo federal tem comissão de ética. O governo federal tem regras estabelecidas para brindes e presentes. Mas o órgão pode estabelecer, eu vou aceitar até R$100, eu vou aceitar bebida alcoólica, eu vou aceitar de 200 até 500. Uma empresa multinacional francesa, com a qual eu tive contato também, aceita que se pague almoço para servidores públicos no valor de até €600. Isso vale para a unidade aqui no Brasil também. É muito? É pouco? Interessante, né? A gente vai falar do exagero agora. Eu lembro muito bem o compliance da Petrobras, eles colocaram como uma vedação de contratação todas as empresas arroladas na Operação Lava Jato. Veja, a gente não está falando nada de transitado em julgado aqui. Empresas que foram arroladas, né, que estão sob investigação. A questão da premiação das testemunhas envolvidas, dos acusados. Então, você tem a delação premiada e o cara rola as empresas. Então, olha que exagero, né? Você está falando de uma empresa de fora, né, que tem um limite. Por outro lado, a Petrobras, ela chamava de blacklist. Então, tudo que estava na blacklist... Preconceituoso, além Isso, preconceituoso. Você tava as empresas arroladas ali na vara de Curitiba, né? Da Operação Lava Jato. Você tinha esse problema de não ter... Aí foi parar no STF, é claro que o STF eu acho que derrubou isso imediatamente. Mas olha o exagero, né? Os extremos. Jurídico, né? Princípio da inocência, tá na Constituição. Não, um trânsito em julgado. O cara fala, a empresa da Michele tá... Era e aí você não pode contratar. Só ia dar um depoimento, né? Não significava que era culpado. Mas você vê, a gente tem que ter esse cuidado. Mari, só para não perder o time. Sabe o que você tem que fazer numa hora dessa, Flávio? O compliance não devia ter proibido, mas a gente tem que recrudescer e fortalecer a gestão de risco desse contrato. Vamos supor que uma Odebrecht, na época da investigação, não sei como estão os processos atualmente, mas na época, fosse contratado pela Petrobras. E ela não tivesse, ela realmente fechou muito, né, a Petrobras naquele momento. E ela não tivesse essa proibição. Então, pudesse ser feito o contrato
Qual que é o correto? Você pode fazer o contrato, porque a lei não está condenando essa empresa, você não pode condenar ela antecipadamente, né? Então, você faz o contrato e estabelece um monte de amarras na gestão e fiscalização desse contrato. Então, você põe o fiscal para ter coisas mais frequentes, você estabelece cláusulas que vão te proteger de uma eventual situação, ou de propina no meio do contrato, né? Ou de descumprimento do contrato por causa da situação que a empresa já estava com a reputação muito ruim, então a questão financeira, enfim, ia ter coitada, né? Coitadas não, mas eu digo, essas empresas acabaram, né? Muitas falindo, fechando operações e unidades e tal. Então, você só estabelece amarras no contrato para o compliance, ele não pode contra a lei, né? E isso acontece muito também quando a gente vai fazer due diligence de contratados e tal. Então, você vai pesquisar empresas. Aí você estabeleceu lá, havia antecedentes criminais, então não vou contratar ninguém que tenha antecedentes criminais. Não é bem assim, porque a pessoa também precisa ser reinserida no mercado, né? Então, você tem que ter justificativa para as coisas. É interessante essa discussão, né? Muito, muito. Fernanda, tudo bem? Gente, sabe que eu lembrei também de um caso? Era uma empresa americana e ela tinha uma sede, abriu uma filial numa cidade pequenininha no Rio Grande do Sul. E aí, as regras de compliance da empresa internacional valiam para a unidade aqui do Brasil. E uma das regras da empresa era que ela não admitia relacionamentos amorosos Entre funcionários. Só que metade da cidade era funcionário da empresa. Como assim? Ou eles eram parentes, ou eles tinham um relacionamento amoroso. Ou era parente, porque aí tem a questão do nepotismo e tal, ou eles tinham algum vínculo amoroso. Então, não tinha como cumprir, porque se eles fossem cumprir, eles tinham funcionário. Metade dos funcionários iam ser mandados embora. Então, assim, o compliance, ele também tem que olhar, quando a gente falou que a regra é de cada unidade, que a secretaria tem as suas peculiaridades, né? Total. Ele tem que olhar aquilo, que aquilo servia muito bem, sei lá, não sei de cidade elétrica. Numa cidade grande nos Estados Unidos. Numa cidadinha de, sei lá, 30 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, não tinha como. Todo mundo era parente, a cidade inteira. Isso confirma, né? que não dá para vir top-down mesmo, né? Não dá para vir top-down. É. Não dá para vir modelo pronto de multinacional. Não tem como. Né? E não dá para vir, e você tem que conversar e discutir aquele caso prático. Não adianta falar, não aceitamos brindes e presentes, porque é uma cultura do brasileiro oferecer brindes e presentes. Eu lembro de uma situação, Mari, na gestão e controle, quando a gente estava na Secretaria de Gestão e Controle aqui em Campinas, que chegavam coisas no final do ano para o secretário e tudo mais e tal. E a secretária do secretário, à época, recebeu uma cesta gigante e tal. E eu estava no departamento de controle preventivo. Beleza, eu falei para ela assim, você pode devolver essa cesta, né? Aí ela, de jeito nenhum. Essa cesta eu recebi por causa do trabalho que eu faço, eu ajudo, eu ponho na agenda, eu não sei o que tal. E aí você vê que a pessoa não tem essa consciência, porque a gente não pode esperar de diversos níveis de pessoas, níveis sociais, níveis econômicos, níveis escolares, níveis de ética e moral diferentes. Eu não estou falando que é melhor ou pior, gente. No treinamento de compliance a gente fala isso. São apenas situações diferentes. Eu vim de uma cidade do Rio de Janeiro, de um bairro, de uma família, de pais determinados. Outra pessoa veio de outro lugar, de outra comunidade, de outro núcleo, de outro clã. E aí as nossas éticas, elas variam. E a moral, que é aquele costume daquela região, daquela coisa, uma moral, é uma coisa mais coletiva, né? A ética talvez tenha um quê mais, né? Aí a gente pode estudar ética e compliance e moral lá desde os primórdios dos gregos e tal, mas elas são diferentes. Então, a gente não pode esperar entrar numa instituição, seja uma empresa privada ou pública, e que todo mundo tenha a mesma ética. Nem deve. Ô, Mi, então você concorda, né? Até uma dica valiosa para o pessoal aí, principalmente os setores que querem implantar e devem implantar, né? A gente fala, então, tem duas diferenças, o top-down que vem de cima e o bottom-up, que é aquela criação que você faz juntamente com
o planejamento operacional e o situacional ali. E Total. claro, o estratégico vai validar, mas por meio de entrevistas e mais, você, enquanto responsável em elaborar esse plano, você tem que entender o costume e a cultura daquele ambiente. Total. É muito assim, você vai para o interior de Minas trabalhar as prefeituras, é totalmente diferente de você vir para o interior aqui de São Paulo. Os costumes e a cultura, o jeito de trabalhar com a coisa pública, né? Então, essa criação tem que vir do operacional, tem que vir de baixo. Tem que vir também, senão não tem aderência Uhum. ao programa de compliance. Tem que ser É claro, né? tem um pilar do compliance que é básico, que aí vão falar, ai, Michele, Flávio, vocês estão falando bobagem de bottom-up, de vir de baixo, né? Que é o pilar do tone at the top. Que o tom tem que vir de cima. Qual é o tom que tem que vir de cima? O tom de precisamos ter um padrão de conduta, precisamos ter um programa de compliance, um programa de integridade, né? Que a CGU, a controladoria, chama muito de programa de integridade, né? Precisamos. Esse é o tom que tem que vir de cima. A partir daí, o gestor está de acordo? E aí você está falando de cultura de outros entes, né? Prefeitura de Campinas, prefeitura de Guaratiba da Serra de não sei aonde, é diferente. Mas, gente, dentro de uma mesma prefeitura, vocês bem sabem, a gente tem culturas totalmente distintas em várias secretarias. Gente, as famosas ilhas, né? A administração é feita de pessoas, né? É feita de gente. Como a Michele colocou, cada um tem o seu filtro, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua cultura. Ainda bem, né? Nós somos pessoas diversificadas e a gente pensa de maneira diferente. Então, o compliance, ele é construído, né? Ele tem que ser construído em conjunto. A alta administração, eu acho que tem que entender a importância da governança e do compliance. E aí ela né? Tem que dar o ok. É importante, dar o ok. Ela tem que falar para as pessoas, aqui a gente preza por isso. Isso. E aí ela tem frente... que ter claro. E aí ela tem que ter claro que tipo de instituição ela quer. Isso. Qual é a instituição que eu quero? Né? Acho que é a primeira coisa, assim. Então, vou instituir um programa de governança. Que instituição eu quero? O que eu quero que isso aqui seja? Qual é a cultura que a gente quer implementar aqui? Isso. E a partir daí a gente vai definindo as regras de acordo com isso, né? E o aí, importante é a clareza, né, gente? Acho que isso é fundamental. E outra, né, Mari? Você traz conforto para o servidor a hora que você dá um padrão de conduta. Segurança, porque assim, eu não tenho que pensar, eu sei o que vai acontecer, porque eu sei como eu posso me comportar. Sim. E aí, dentro de código, você vai falar de brindes e presentes, você vai falar de conflito de interesse, que é o caso do BOCAD. A gente vai falar de ambiente, o que é permitido, o que não é, entendeu? De assédio. A gente vai falar de tudo isso. Eu acho, olha lá, a Márcia, uau, amando a live. Eu acho, gente, que esse tema merece um pouco mais de tempo. O que vocês acham? Eu acho também. Posso podcast? Duas curiosidades para vocês. Pode. O compliance da Globo, ele funciona muito bem, ele é referência. Não sei se vocês lembram do caso da Dani Calabresa, com um comediante que foi demitido. Quem verificou e demitiu-se por conta da verificação com o compliance, não pelo conflito de interesse desse comediante, mas por conta da conduta dele dentro da organização. De assédio. Né? Que não, ela denunciou, teve o crime empresa, ali, né? E eu lembro muito que teve uma gravação no qual ele estava meio que dizendo que o compliance da Rede Globo não era eficiente e que ele estava peitando aquilo, né? E passou algum tempo, ele foi demitido. Gente, Márcio Mélios. Isso, ele acabou. Mas é um caso aí de conduta que o compliance também da Rede Globo acabou pegando. E funcionou, né? É verdade. André, isso me lembrou uma série. A Andréia está dizendo aqui que tem tudo a ver com o que ela pensa. Que legal, Andréia, que eu sei que você está aí num trabalho, né, propondo, estudando sobre governança, compliance. Andréia da saúde, da Visa? Pode colaborar. Saúde? Gente, outra coisa interessante que eu queria colocar é o compliance recomendou a demissão. Só que o compliance não é o órgão que vai tomar a providência punitiva do servidor. Perfeito. Então, no caso do setor público,
Se a gente tiver alguma situação, vamos imaginar que a gente tem um órgão que ele tenha o compliance, tá? O compliance estabelecido já. O compliance, ele define as regras, o que pode, o que não pode, ele dá clareza, ele instrui, ele capacita, ele treina o funcionário, e esse treinamento tem que ser constante, né? Se o servidor descumpre alguma regra, aí ele vai para a corregedoria ou Isso. para um processo disciplinar, que é outro ente, é outro processo, é outro momento. Então, Aí Perfeito. tem que ser no público, estabelecido funciona isso assim. dentro do órgão, né, Mari? Porque, por exemplo, para Sim. não confundir o compliance nas empresas, ele vai ter um poder investigativo, ele também. Ele vai fazer as entrevistas, vai investigar. No município de Campinas tem a corregedoria. Em cada órgão. Isso eu falo, sabe por quê? Porque vai ter lugares que não vai ter uma procuradoria forte para ter uma corregedoria com procuradores e tudo mais, e que isso vai ser feito num outro órgão. Pode ser também, Pode. né? Tem que estar E numa estabelecido empresa onde vai para o RH, né? Definida. ou numa secretaria de gestão e controle, uma secretaria de controle, algum lugar, não importa onde vai ser. O que importa é o que é dentro. Aqui, né? Então, muitos lugares, quando tem procuradoria, o que é altamente recomendável é que tenham procuradores nesse processo, né? Porque o advogado ele é muito importante, né? Então, nessa hora, para ter essa noção, tal. Mas o compliance, geralmente, nas empresas, ele recomenda também, porque quem vai tomar decisão é uma outra autoridade, Uhum. né? No caso, Perfeito. Ô, Mi, a você autoridade quer, ali. você quer falar um pouco? Eu sei que a gente está com o tempo esgotado aí, mas do decreto federal que saiu para as Vamos. empresas, a gente está aqui entre o público e o privado, né? Vamos para Isso. o privado agora. Vamos. Para o decreto que saiu para as empresas sobre o plano de integridade. Saiu Ah, recentemente, né? sim. Na realidade, a gente podia falar um pouquinho até da lei de licitações, né, Flávio? Na Isso. lei de licitações, gente, tem 4 situações em que estão estabelecidas a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade não, mentira. A alta recomendação de programas de compliance. Então, por exemplo, a gente tem o compliance obrigatório para contratações de alto vulto, de grande complexidade. Quem vai decidir o que é uma contratação de grande complexidade? Porque na lei de licitações veio 200 milhões de reais. Uhum. Que municípiozinho desse tamanho faz uma contratação de 200 milhões de reais? Nenhum. Ah, então, Michele, não é para mim isso, ou, enfim, no meu município eu não vou ter que obrigar uma empresa contratada a ter programa de compliance? Gente, esse artigo da lei é um artigo que vai ser regulamentado por cada ente público. É assim que eu entendo, e grande parte da doutrina também entende, que é o seguinte: cada município, então o município de Campinas, vai estabelecer o que é obra, contratação de grande vulto, contratação complexa. Se você estabelecer. E aí a gente já tem decretos pelo Brasil afora, Rio de Janeiro, já tínhamos antes da lei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora não lembro se é Distrito Federal ou Rio de Janeiro. Contratações acima de 1,5 milhão ou acima de 3 milhões, vai precisar que a empresa apresente um programa de compliance instituído em até 6 meses após a assinatura do contrato. Aí é uma obrigação já do privado que contrata com o público ter um programa de compliance, tá? Se não tiver, não implementar, tá fora. Problema do lado de cá. A gente tem Vai servidor verificar. público capacitado para verificar o programa de compliance? Perfeito. Quem vai verificar? Precisamos capacitar os funcionários públicos para que saibam avaliar o que é um programa de compliance. Outra coisa, o município, o ente público, tem que regulamentar o que é um programa de compliance aceitável. Aí a CGU, o governo federal, enfim, eles já estabeleceram isso. A gente pode ter um norte por onde? Lei anticorrupção, tem um decreto da lei anticorrupção que regulamenta a lei anticorrupção, e esse decreto tem um mínimo ali que tem que ter num programa de compliance, alguns pilares mínimos, tá? Aí é um norte já para todos os municípios, tá? Outro ponto que o programa de compliance não é obrigatório para empresa privada, mas ajuda. Se eu empatar na licitação, no preço, num pregão, por exemplo, um dos critérios de desempate, o primeiro critério de desempate é negociação. Ó, 2 empresas empatadas negociem entre si e vejam se, né, alguém consegue abaixar o preço. Beleza. Segundo critério de desempate, é nessa ordem.
olhar o histórico daquela empresa em contratações anteriores. Olha que interessante, esse histórico vai ter que ser olhado pelo município e avaliado, né? Cadastro de fornecedores, tem penalidade, não tem penalidade, cumpri a contento, não cumpri, fui muito notificado, não fui. Beleza, segundo critério de desempate. Terceiro critério de desempate, que já entra no compliance, mas não é o programa de compliance. Equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Isso é um dos tópicos do compliance, mas ele veio separado. E o quarto critério de desempate é ter um programa de compliance, tá? Outra situação em que o compliance ajuda uma empresa privada que tem contratação com o poder público, penalidade. Fui penalizado, ou antes, né? Primeiro, estou para ser penalizado. Se eu tiver um programa de compliance, isso vai ser considerado na dosimetria da pena. Na hora que o poder público estiver estabelecendo minha pena, ele vai considerar, se eu tiver um programa de compliance, isso como uma atenuante. E aí, por fim, o quarto elemento que envolve o compliance na lei de licitações é se eu realmente for penalizado numa pena de inidoneidade, declaração de inidoneidade. Eu tenho que comprovar que eu resolvi aquele motivo da inidoneidade, né? Então, uma das reabilitações para mim é comprovar que eu tenho um programa de compliance instituído para eu poder zerar minha vida aí de penalidade. Então, são muitas situações em que é muito vantajoso, né? Em contratações públicas eu ter programa de compliance. E o que a gente vê é que cada vez mais o governo federal, né, as leis, vem recomendando, impondo e entendendo pela necessidade de ter programa de compliance e governança. Inclusive, a lei de licitação nova 14133 fala expressamente nos princípios em governança, né? Coisa que não tínhamos isso tão explícito, né? Então, a gente vem nessa onda da importância do compliance e da integridade e da governança, enfim, dessas questões, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Sem volta. E a gente está num processo aí de arrumar casa, estabelecer regras e volto a falar, o principal, clareza. A gente tem que ter claro o que, né? O que é aquela instituição, o que eu estou fazendo ali, para quê, quais são os princípios que a regem, qual é a cultura que a gente quer para aquela instituição, seja ela pública ou privada, porque a gente fala cultura, parece que é do privado, mas não, as instituições públicas têm também a sua cultura institucional. A cultura, né? Muito. Isso é vivo, né? Isso muda, inclusive. É uma coisa viva que muda. Gente, acho que esgotamos super nosso tempo, mas o papo estava muito bom por aqui. Claro. Sabe que eu acho que esse papo é muito rico, né? E tem muito assunto. Sabe que a gente podia pegar? Porque agora eu me lembrei de outro caso, né? De conflito de interesse que gerou muito blá blá blá, que foi do caso do... gente, minha cabeça tá terrível. Do juiz que foi ministro, gente, do Bolsonaro. Ai, meu Deus. Do Moro? Ministro... Moro! Sérgio Moro. Sérgio Moro. Esqueci. Vocês lembram que o Sérgio Moro prestou, atual senador? Vocês lembram que ele... gente, eu tô terrível, né? Tô precisando tomar um remedinho pra cabeça. Vocês lembram que o Sérgio Moro prestou consultoria para uma empresa? A gente tem aquelas questões também de quando a pessoa sai do poder público, a quarentena, né? No STF, em todos os lugares. Quanto tempo eu devo ficar afastado do público, né? Pela minha influência, para prestar serviços em que, né, vai haver esse relacionamento e tal. Então tem muito assunto interessante. A gente podia fazer um podcast só de exemplos práticos e discuti-los. Perfeito. E trazer também, como eu falei para você aí, o decreto recente do governo federal que fala do plano de integridade, no qual também ele acaba aí dando diretrizes para as empresas participarem das licitações. E se ela tem implantado o plano de integridade, ela tem algumas facilidades ali. O decreto que mudou o decreto 8420, que regulamentava a lei anticorrupção. Isso. Então, realmente, Mas aí eu acho que cabe um podcast mesmo, que o assunto é extenso. Muito assunto. Muito assunto. Vamos fazer um podcast e aí a gente fala de casos práticos e fala do que é um programa de compliance hoje para uma empresa estar conforme nas relações com o público.
acho que uma coisa que o Perfeito, gente. pessoal quer ouvir é como implantar um sistema de compliance, né? Ai, Essa é a gente. grande Isso é na pergunta. formação. E Precisa de não, e reação. eu posso falar, todo mundo acha que precisa de dinheiro. Por isso que fala É, assim, não vou implantar, porque é muito difícil, é muito dinheiro, é muito isso aqui. Eu consigo falar para você como implantar hoje com zero, com o que você tem. Você não precisa de dinheiro para implantar um programa de compliance. É altamente recomendável que você tenha? É. Mas é possível sem? É. É melhor do que começar do que não começar. tem que ter. Oi, Mas, Lina. oi, Lina. Muita E aí, gente boa. Marlon, Lina, Andréia. Todo mundo aqui, ó. Muito legal. legal, galera. Obrigada por terem vindo. Espero que a gente tenha contribuído Esse para assunto vai pro vocês. podcast, hein? Posso dar uma Se vocês dica? quiserem, aí comenta que a gente faz grava podcast depois sobre o Aí a assunto. gente fala uns 40 minutos, se bem que já foram 45 Vou aqui. dar uma dica para vocês de um filme muito legal que fala dessa questão do conflito. A gente sabe que nos Estados Unidos o lobby ele é regulamentado, né? Então tem a regulamentação do lobby lá. A gente Tem tentou um filme que chama regulamentar em Campinas, não foi pra frente. A gente tem um filme que chama O Super Lobista. É muito Vou interessante esse filme, anotar. porque ele extrapola os limites Vou anotar. que a lei lhe permite ir lá. Então, e aí o filme começa, não vou dar spoiler, tá? Só vou falar do começo do filme. Começa com ele na prisão contando como que ele foi parar ali, se ele é um lobista super influente no meio político, né? Adorei. E é muito legal, Super Lobista. Pode procurar e vocês vão gostar muito. É uma dica aí muito boa de Nossa, filme preciosa. para trabalhar com esse tema, hein? Já vai para as Oba, dicas do legal. EPP. Valeu, Flávio. Super Gente, então, lobista. obrigada pela presença. Acabamos nosso bate-papo. A gente fala tanto, né, que a gente podia ficar horas aqui. É pouco. Obrigada. Bom, e aí, só para fechar, a importância da capacitação, né, gente? Tudo isso, todos esses riscos diminuem quando a gente tem funcionários treinados, quando a gente tem clareza das regras, quando a gente tem capacitação. E a capacitação tem que ser constante. Esse é o nosso trabalho por aqui. Por isso que a gente está entre o público e o privado, fazendo esses processos aí, disseminando informação, porque a gente acredita muito que boas práticas transformam a administração pública, transformam a nossa vida, transformam tudo que a gente quer de bom, de melhor para o nosso futuro, para a nossa cidade, para o nosso país. Então, vamos transformar com boas práticas. Ô, Mari, Muito bom, Mari. A Roberta Freire está falando, obrigado, doutora Mariana, por divulgar o evento. Foi a primeira vez que assisti e gostei muito. Bons assuntos e ideias. Poxa, que legal, Roberta. Venha sempre. Venha sempre, obrigada. Toda terça, entre 5h30 e 6, acho que a gente vai definir o horário, né? Melhor, talvez seja 6 na próxima. Mas toda terça, fim de tarde, a gente vai estar aqui com vocês, conversando e discutindo e falando sobre boas práticas no serviço público. E se vocês quiserem temas, quiserem ouvir sobre alguma coisa, essa live vai ficar gravada. Manda para os amigos, para quem tem que ouvir isso. Se lembrou de alguém, poxa, tal pessoa precisa ouvir isso, pode mandar. Ajuda muito a gente, o Instagram, a entregar, né, esse conteúdo que a gente considera super relevante. Então, por favor, ajudem, divulguem, mandem. E aí, lá nos comentários, podem colocar os assuntos, o que vocês quiserem que a gente aborde aqui, que a gente discuta. A gente vai ficar super contente, viu, gente? Por favor, coloquem lá dentro do compliance, né? Coloca lá na live, manda para quem vocês quiserem, coloca lá nos comentários. O que você achou mais interessante da live? Qual é o assunto que você gostaria de ouvir mais? Esse negócio de brindes e presentes, gente, dá um dia inteiro só falando disso. Conflito de interesse, dá um dia só falando disso. Tem muito assunto legal. Gente, uma frase, eu queria encerrar com uma frase. Agora eu vou encerrar mesmo, hein? Que eu fico falando que eu vou encerrar e a gente não vai embora, mas agora é verdade. Com uma frase que eu acho que tem tudo a ver, que é o seguinte: o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Essa frase. Então, essa coisa, sabe? Mas todo mundo faz. Mas o fulano fez. O errado é errado. Aí eu posso falar outra frase? Vai, fala. A gente e as nossas frases. Foi a que eu falei no podcast
podcast, mas agora eu vou usar para o compliance. Então, se você acha que o compliance é caro, e eu já disse que não é, né? Que dá para fazer sem dinheiro, mas se você acha que o compliance é caro, experimente o não compliance. A responsabilidade chega. Em alguma hora ela chega, gente. Experimente pagar o advogado depois, é mais Ou caro pagar o que o advogado, compliance. exatamente. Muito mais caro. Muito mais caro, é. Então, o negócio é Pena que você chegou no final, prevenção. mas assiste lá que tá salva, tá? O conteúdo do começo tá bem legal. Flávio, tem uma Gente, frase também ou não? Flávio, vai. Tenho, vou repetir uma frase aqui, tá? É insano você tá fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nossa. Essa frase é do Boa. Albert Einstein, tá? Não é do Flávio, não. Eu gosto, Muito bom. até peço perdão do professor da INSPER, porque eu sempre gosto de colocar a origem de quem Sim. traz isso, né? Muito Da importante aí, pessoal. fonte, né? Ah, mas às vezes nossa cabeça falha, né? Depois você lembra e faz. 6h20 da tarde, desde as 5h30. trabalho. É, É isso aí. tem um segundo turno, né, Flávio? Com as crianças, né? Vai Não, embora. vida. É, Graças a Deus. vida de todo mundo. Gente, obrigada por vocês estarem aqui até agora. Sara começou a seguir a gente. Obrigada, muito bem-vinda no nosso canal aí no Insta. Gente, beijo, fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beijos, beijos. Tchau, tchau.